Êxodo capítulo 2, de 1 a 10 diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, em algumas traduções, formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então Armando o menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Amém. Olha só que coisa, o texto que eu li para vocês aqui, nós temos uma mulher que ela engravidou e ela vai ter um bebê. O problema não é que ela vai ter um bebê, o problema é o cenário que ela estava vivendo, é o momento que ela estava vivendo. Ela era uma hebreia, ela era uma mulher judia que estava vivendo no momento no Egito, e Faraó estava oprimindo o povo judeu ali no Egito. De todas as formas, ele via que o povo de Deus, ele via que o povo judeu, os judeus estavam crescendo em números, estavam ficando mais poderosos, e ele fica preocupado com aquilo, porque ele pensa: puxa, se um dia esse povo se rebelar, se um dia esse povo se levantar contra nós, a coisa pode ficar feia. Então, qual foi a ideia de Faraó? Vamos oprimir esse povo, vamos tentar fazer com que esse povo pare de procriar. Não deu certo, então Faraó faz um decreto e diz: olha, todo menino que nascer e for judeu, eu quero que mate. Se nascer menina, pode deixar viver, mas se nascer menino, eu quero que taque no rio e que mate todos os bebês, filhos de judeus que nascerem aqui nessa terra, vão ser mortos. Então, na verdade, esta mulher, ela fica grávida, ela está gerando um filho, e este é o cenário. Ela está em uma terra que não é a sua terra, ela está em um povo que não é o seu povo, ela está em um ambiente que não é familiar ali para ela. Eles estão sofrendo perseguição, eles estão sofrendo a Faraó e todo o exército ali oprimindo o povo de Deus. E agora aquela mulher se vê grávida, se vê com um filho dentro do seu ventre e pensando: como é que será que vai ser? Porque se nascer um menino, vão matar o meu filho, não vão deixar viver o meu filho. Existem 2 grupos de pessoas, sempre vão existir 2 grupos de pessoas: aqueles que esperam uma oportunidade, aqueles que criam oportunidades, aqueles que se adaptam e que se acostumam com a realidade que estão vivendo, e aqueles que não se conformam, aqueles que não se acostumam, aqueles que não permitem que os aspectos exteriores definam como vai ser o seu futuro e a sua vida. Muitas vezes nós estamos em lugares como aquela mulher estava. Estamos em lugares que nós não desejávamos estar. Estamos rodeados de pessoas que não desejávamos estar. Estamos vivendo um momento e parece que tudo conspira contra nós. Nada está a nosso favor. Nos sentimos presos, nos sentimos oprimidos. Mas a verdade, sabe qual é? Que a escolha de decidirmos o que vamos fazer
no momento, num lugar, numa situação como esta, é minha e é sua. Eu posso decidir não gerar num lugar como este. Eu posso decidir simplesmente estar ali e viver com medo, na verdade, e não realizar os sonhos que Deus tem para a minha vida, e não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque o ambiente não é favorável, porque não vai dar certo, porque eu estou com medo. Ou eu posso tomar a decisão de viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, independente das circunstâncias, independente do medo que eu estou sentindo, independente se tudo ao meu redor diz que não, independente se o meu círculo de amizade diz que não, independente se a realidade que eu vivo hoje diz que não. É uma decisão que está na minha e na sua mão. E eu percebo aqui, na verdade, uma mulher que tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de gerar. Ela tomou uma decisão de ter um filho, independente daquilo que havia sido falado, da decisão que havia sido tomada. Olha, se nascer um menino, o menino vai ser morto. Então, independente do medo, independente de toda a opressão, independente dos levantes dos inimigos, independente das preocupações, puxa, será que vai dar certo? Será que não vão matar o meu filho? Ela tem o desejo dentro de si de gerar, de ter um filho, e ela decide ter um filho. Aí talvez você diga para mim, Gui, mas naquela época, como é que não tinha nem como prevenir? Na verdade, talvez ela não tenha nem desejado ter filhos. Não tinha como prevenir, não. Tinha como prevenir. Talvez não tinha todos os meios, mas como prevenir, tinha. Uma vez, eu fui no médico da minha esposa com ela, e ele falou para ela, não quer ter filho? Não faz. Esse é o único método 100% garantido. Todos os outros, tem vários muito seguros, porém, sempre vai ter aquela porcentagem de que pode falhar. Então, não quer ter, não faça. Então, pelo menos um método ela tinha: não fazer nada, que aí não iria ter filho. Se o medo fosse maior, se ela tivesse, não, nós não podemos. Tem alguns outros métodos também, mas eu não vou. Esse é um assunto para um culto de casais. Quem estava aqui no culto de casais que eu falei aqui na igreja? Não sei se vocês aprenderam alguma coisa, mas a gente deu risada, né? Foi bom. Mas ela toma a decisão. Não, eu vou ter um filho. E a verdade é que a decisão sempre está nas nossas mãos. Muitas vezes o inimigo vai criar situações, vai nos colocar em lugares, vai nos colocar perto de pessoas, vai nos inserir em alguma realidade, e vai tentar nos convencer de que nós não podemos realizar aquilo que Deus nos chamou para realizarmos, por causa do lugar que nós estamos, por causa das impossibilidades, por causa dos medos, por causa das preocupações. Ele vai levantar tudo à nossa volta para dizer que não vai dar certo. Mas eu vim nessa noite para te dizer uma coisa: se Deus colocou algo no seu coração, se Ele colocou um desejo no teu coração, se Ele colocou um sonho no teu coração, se Ele confiou algo, se Ele falou com você, se Ele te desafiou para fazer alguma coisa, se Ele te chamou para realizar alguma coisa, querido, independente daquilo que você está vivendo, independente do lugar, pode ter certeza que se você confiar naquilo que Deus colocou no teu coração e tomar a decisão de fazer alguma coisa, você vai viver aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus não depende de aspectos externos para gerar algo em você, para depois fazer algo através de você. Deus não depende. No natural as pessoas dependem, nós dependemos. A gente é calculista, a gente planeja, a gente pensa, não, primeiro isso precisa acontecer, primeiro aquilo precisa acontecer, primeiro eu preciso fazer estes planos, primeiro aquilo precisa dar certo, primeiro eu preciso chegar neste lugar, primeiro, Gui, eu preciso ter esta formação, primeiro eu preciso realizar isso antes. A gente faz planos e muitas vezes a gente pensa que Deus trabalha da mesma forma que a gente trabalha, mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus não depende de aspectos
externos. Não, Deus não depende da realidade que você vive. Deus não depende se a faculdade que você fez é boa ou é ruim para te abençoar. Deus não depende da família que você veio, se foi estruturada, se não foi estruturada, para que Ele possa abençoar a tua vida, para que Ele possa te dar um bom futuro. Deus não depende disso para mudar a tua história, para que você venha cumprir aquilo que Ele te chamou para cumprir. Ele não depende disso. Ele pode fazer muito mais do que você imaginou. Agora, o que eu acho interessante é que o que Deus tem para fazer aqui nessa terra, você sabia que Ele não faz sozinho? O que Deus tem para realizar aqui nessa terra, Ele confia em pessoas como eu e como você. Ele deposita dentro de pessoas como eu e como você. Acredita que doideira? Moisés, como vocês sabem, para os que não sabem, deixa eu dar uma introdução. Moisés foi o grande libertador do povo de Israel. O povo estava no Egito, o povo estava sofrendo, o povo estava lá sendo perseguido, o povo estava chorando, clamando a Deus, e Deus levanta Moisés para ir até o Egito, tirar aquele povo do Egito, falar a Faraó e levar aquele povo depois pelo Egito durante anos, até que o povo chegasse até a terra prometida. E Deus tinha este plano para a vida de Moisés. Moisés nasceu com um propósito. Deus queria fazer algo extraordinário, Deus queria fazer algo maravilhoso na terra. Só que Deus não faz nada sozinho. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas falhas, Ele usa pessoas imperfeitas como eu e como você. Talvez você não saiba, mas deixa eu te dizer uma coisa: você nasceu com um propósito. Você não está aqui nessa terra à toa. Deus sonhou com você e existe algo que Ele depositou dentro de você, que você precisa gerar, para que Deus possa te abençoar e abençoar a vida de muitas outras pessoas através da tua vida. Talvez você nem saiba ainda, talvez Moisés não fazia nem ideia quando ele nasceu, talvez a mãe de Moisés não fazia nem ideia quando estava ali gerando aquele bebê, de que aquele bebê seria o libertador, seria aquele que seria usado por Deus para tirar o povo do cativeiro. E Deus usa pessoas assim como eu e como você, para mudar a história de muitas pessoas. Deus poderia ter, Deus é Deus, Ele poderia não usar ninguém. Ele poderia ter ido lá e aparecido a Faraó e ter mandado o Faraó deixar o povo ir, e o povo ser liberto, e o povo sair do cativeiro. Mas não, Ele decide usar alguém, Ele decide usar um homem. Só que esse homem um dia foi neném. Alguém um dia gerou este homem. Alguém um dia teve que dar um passo. Alguém um dia teve que confiar. Alguém um dia teve que passar por cima do medo. Alguém um dia teve que sair da zona de conforto. Alguém um dia teve que fazer uma escolha. Alguém um dia teve que dizer: não, eu não me conformo estar neste lugar e ser prisioneiro neste lugar e viver de acordo com o padrão deste lugar. Não, eu estou neste lugar, mas eu não pertenço a este lugar. Eu vou ter o meu filho, e porque alguém se posicionou, algo maravilhoso aconteceu no futuro. Muitas vezes, queridos, a gente é imediatista, a gente só olha para o presente, a gente só vê o hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que eu faço hoje, as minhas escolhas hoje vão determinar como vai ser o meu futuro. Como você se posiciona hoje, as escolhas que você faz hoje, as decisões que você toma hoje na sua vida vão determinar aquilo que você vai viver lá na frente. É tempo de nós gerarmos, é tempo de nós darmos um passo, é tempo de nós acreditarmos naquilo que Deus depositou dentro de nós, é tempo de nós sairmos da zona de conforto, é tempo de nós acreditarmos na palavra que Deus nos deu, independente das adversidades, independente se a minha realidade diz que sim ou não. É tempo de darmos um passo para que então a gente veja o agir de Deus, aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Todos nós, se eu perguntar quantos querem ser usados, quantos querem viver o propósito, quantos querem viver os planos, todos vão levantar as mãos e dizer: sim, eu quero. Mas para que Moisés fosse o libertador, um dia alguém teve que gerar. Não é o tema da mensagem, não é o... Mas se fosse falar sobre gerar, eu não sou mulher, mas as mulheres podem dizer:
a gravidez nem sempre é fácil. As dores, enjoos, sono, mal-estar, dor na coluna porque a barriga fica grande, os hormônios mudam, o humor muda, a fome aumenta, é uma loucura. É um tempo de descoberta, é um tempo desconfortável, é um tempo novo. Então o tempo de gerar, querido, deixa eu te dizer uma coisa, o tempo de gerar nem sempre é um tempo fácil. O tempo de gerar, né, o novo nem sempre é fácil. Algumas vezes pode ser desconfortável. Algumas vezes a gente pode se sentir inseguro. A gente pode ficar com medo, eu não sei como é que é. As dores de gerar, mas deixa eu te dizer, se você der um passo, se você acreditar, o que são as dores de gerar comparado quando a mamãe pega o seu bebê ali na mão? Não é nada. Ela até esquece, tanto que ela tem outro filho depois. Quando ela está grávida, ela fala: nunca mais, hein? Você não me peça outro filho. Nasceu, meu Deus, eu quero 8. Aí quando ele faz 1 ano, você fala: eu quero mais nenhum. A dor. Agora, no texto é interessante porque vai falar que Moisés, a mãe de Moisés gera ele vai crescendo, tal, e aí ele nasce. Quando ele nasce, ela fica com ele em casa, guarda ele, esconde ele, porque com medo de ele ser morto. E a Bíblia vai dizer que ele era, a tradução que eu li para vocês diz que ele era bonito, mas numa outra tradução que eu gosto de ler, diz que ele é formoso. E eu fui ler o que essa palavra no original, na verdade o que ela significa, se é realmente apenas bonito de beleza, ou se tem algum outro significado. E a palavra é a seguinte: agradável, a mais alta índole, bom, excelente, referindo-se à sua espécie, bom, rico, considerado valioso, bom, apropriado, conveniente, melhor, satisfeito. Eu coloquei aqui: nos piores momentos da vida, nos momentos mais difíceis, muitas vezes Deus está gerando as coisas mais valiosas em nós. No momento mais difícil daquele povo, no momento de adversidade, no momento de perseguição, algo valioso, a Bíblia diz algo excelente foi gerado. Quando a filha de Faraó abre o cesto e ela vê Moisés, ela não vê apenas um menino bonitinho, ela vê algo valioso. Eu não sei o que aquele menino tinha, mas ela vê algo excelente, ela vê algo bom ali naquele lugar, porque só Deus pode fazer essas coisas, queridos. Só Deus pode, de um lugar de perseguição, só Deus pode de um lugar ruim, só Deus pode de um lugar onde, na verdade, a gente não tem esperança, a gente olha e pensa: não, nada de bom pode sair desse lugar. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode levantar alguém no meio de um lugar como aquele, só Deus pode fazer um milagre como esse, de que todos os meninos que nasceriam teriam que ser mortos, mas de repente a filha de Faraó vai tomar um banho e ela olha lá e ela vê um cesto, e aí ela manda as criadas abrirem o cesto, e as criadas abrem o cesto, e quando olham o menino, ela acha o menino formoso, excelente, bom, e por causa disso ela decide não matar o menino, por causa disso ela decide cuidar do menino. Só Deus para fazer estas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é gerado de Deus nas nossas vidas, aquilo que nós geramos, aquilo que Deus colocou dentro de nós para que a gente gere, não vai morrer. Você pode passar por crise, você pode passar por dificuldade, você pode passar pelos rios da vida, você pode passar pelas ondas da vida, você pode passar por momentos de medo, de aflição, de tensão, e pensar que agora o meu sonho, agora aquilo que eu gerei vai morrer. Imagina aquela mãe olhando o seu filho nenezinho dentro de
de um cesto na beira do rio, pensando: o meu sonho está indo por água abaixo, literalmente. O meu sonho agora chegou ao fim. E muitas vezes é exatamente isso que a gente passa e pensa nas nossas vidas: agora o meu sonho está indo por água abaixo. Mas aquilo que foi gerado por Deus na minha vida e na tua vida não morre. Aquilo que Deus colocou dentro do teu coração e dentro do meu coração não morre. O diabo não pode roubar aquilo que é teu, aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. O diabo não pode impedir, as águas não podem impedir, as tempestades não podem parar. Deus vai levantar pessoas para cuidar. Deus vai levantar pessoas que vão trazer provisão. Deus vai levantar pessoas que vão trazer recursos para que aquilo que Ele depositou dentro de você se torne realidade na tua vida. A mãe tentou esconder o menino, mas imagina esconder o nenê dentro de casa. O nenê começa a chorar e ela, imagino ela tentando fazer o nenê parar de chorar. Não deu mais, ficou 3 meses com o nenê dentro de casa. Quando não dava mais, ela faz isso, ela põe no cesto e ela põe o nenê para fora, e ela põe o nenê na beira do rio. E eu coloquei que aquilo que Deus gera em nós não tem como ficar escondido por muito tempo. E eu estou falando isso porque muitas vezes nós nos sentimos desencorajados por pensar que esse filho nunca vai crescer, por pensar que essa criança sempre vai ter que ficar dentro de casa, por pensar que esse sonho não vai acontecer, não vai se tornar realidade, Deus não vai cumprir, Deus não vai fazer. Tem o tempo que fica escondido, tem o tempo que esse sonho só é realidade dentro do teu coração, nada à sua volta diz que sim. Você olha para o lado e você tem uma palavra, mas tudo que você tem é uma palavra. Se você contar aquilo que Deus colocou no seu coração para tua mãe, para o teu irmão, para o teu vizinho, eles vão achar que você é louco, porque existe esse tempo que fica escondido, existe esse tempo da incubadora, mas aquilo que Deus gera não tem como ficar escondido. Uma hora vai crescer, uma hora vai para fora, uma hora vai alcançar as pessoas, uma hora vai sair para abençoar outras pessoas também. Assim foi na vida de Moisés, e assim vai ser na minha vida e na sua vida também. Para que o seu sonho não morra, Deus vai levantar pessoas. Acredite nisso. Você não está sozinho nessa jornada. Deus vai levantar pessoas. Primeiro eu coloquei aqui que sintam compaixão. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela sentiu compaixão. Diz que ela olhou e sentiu compaixão. O seu coração se encheu de compaixão por aquele menino. Deus vai levantar pessoas que se conectam com o sonho que Ele depositou dentro do seu coração. Deus vai levantar pessoas que se identificam com aquilo que Deus depositou dentro de você. Deus vai levantar pessoas para financiar o sonho que Deus colocou dentro do teu coração. Deus vai levantar pessoas para te conectar com pessoas que vão te ajudar a realizar aquele sonho que Ele colocou dentro do seu coração. Você não acredita nisso? É só você olhar para a Bíblia e para a palavra de Deus que você vai ver muitas histórias de Deus fazendo isso. Deus, em momentos que precisou, Ele mandou até corvo trazer carne para o povo, trazer comida. Ele faz o impossível acontecer, Ele traz gente, Ele conecta pessoas, Ele manda vir, Ele manda ir. E Ele faz assim na minha vida e na sua vida também. Deus vai trazer provisão. A filha de Faraó, olha só, ela não podia amamentar. Ela olha para aquele bebê, ela vê que é um nenezinho, mas ela não podia amamentar aquele nenê, ela não tinha leite. Mas ela dá um jeito, ela fala: não, traga uma mulher hebreia que possa amamentar dessa criança. Essa criança não vai morrer, eu vou cuidar dessa criança, eu vou dar leite para essa criança vai crescer, ela vai ser cuidada. Deixa eu dizer uma coisa,
você tem um sonho, você tem algo que Deus colocou na sua vida, Deus te entregou alguma coisa, e muitas vezes o que mais nos impede de realizarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, sabe o que é? A provisão. A gente pensa, tá bom Deus, a ideia é muito legal, mas não tem como. Por quê? Porque a minha conta não dá, porque eu não tenho como realizar, porque eu não tenho como fazer esse investimento, porque eu não tenho como realizar essa ideia, porque não tem como, Deus, a ideia é muito boa, mas é muito grande para mim. Primeiro o Senhor precisa fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus colocou algo no seu coração, se Ele te deu uma ideia, se Ele colocou algo, um sonho no teu coração, Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer o sustento, Ele vai levantar pessoas, Ele de alguma forma vai fazer, Ele vai te dar ideias, Ele vai trazer pessoas, alguma coisa Ele vai fazer. Você acredita nisso? Deus vai te colocar com pessoas e em lugares para te preparar para o seu destino. Na verdade, a infância de Moisés, ele não imaginava. Mas na verdade, olha só, Moisés, ele era um judeuzinho, nascido no Egito, era para ter sido morto, não foi morto. A filha de Faraó pega ele, decide criá-lo. Então Moisés, ele é neto agora de Faraó, o homem mais poderoso do Egito, mais rico, mais importante naquela época. De menino largado ao lado do rio, agora morando no palácio. Olha o que Deus faz. De menino entregue para a morte, agora dormindo na camona, no palácio de Faraó, comendo comida boa, andando ali naquele lugar. Mas mal sabia Moisés que tudo isso que ele estava vivendo era um preparo de Deus para o futuro dele. Moisés tinha conflitos internos. Moisés estava ali naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. Moisés estava ali e ele estava no meio dos egípcios, mas ele não era um egípcio. Ele estava ali vivendo naquele palácio, mas ele não pertencia àquele lugar. Ele estava no meio daquele povo, mas ele não era daquele povo. Tanto que o dia que ele sai para dar uma volta e ele vê uma injustiça, ele vê um egípcio brigando e oprimindo um judeu, ele fica indignado com aquilo, e então aquele conflito interno ele põe para fora e ele faz o quê? Ele mata o egípcio. Depois que ele mata o egípcio, o que ele faz? Ele foge com medo, porque sabia que se descobrissem, iriam matar ele. E ele fica sabendo que alguém viu, porque no dia seguinte, quando ele vai, duas pessoas estavam brigando, ele chega lá para dizer, olha, por que vocês estão brigando? Para de brigar. Aí a pessoa, o cara olhou para ele e falou assim, o que você está querendo falar para a gente? Você acha que ninguém ficou sabendo do cara que você matou ontem e enterrou na areia? Moisés ouviu aquilo e falou, caramba, alguém viu o que eu fiz. Ele fica com medo e foge para um lugar distante. Aí ele vai passar 40 anos num lugar distante. E mal sabia Moisés que na verdade tudo aquilo que ele havia passado era um preparo de Deus para a vida dele. Por quê, Gui? Porque um dia Deus iria chamá-lo, um dia Deus iria aparecer numa sarça que pegava fogo e não se consumia, iria falar com ele, iria dar uma missão, iria chamar ele e falar, olha Moisés, você vai voltar lá no Egito e você vai libertar o povo, você vai tirar o povo do cativeiro. Mas se ele não tivesse passado pelo que ele passou, talvez ele não teria tanto amor, ele não saberia o que o povo estava vivendo, ele não sentiria compaixão. Mas quando a gente passa por alguma situação, quando a gente vive alguma coisa, é totalmente diferente. Uma coisa é ouvir a história, uma coisa é me contarem que estão sofrendo, uma coisa é eu sofrer. Uma coisa é me falarem que é difícil estar naquele lugar, uma coisa é eu ter vivido e ter visto com os meus próprios olhos. Uma coisa era Moisés apenas estar lá e de repente um dia Deus olhar e falar assim, não, eu quero te levar lá para libertar o meu povo, e ele simplesmente nunca ter visto o que estava acontecendo naquele lugar, mas ele havia visto, ele tinha vivido naquele lugar. Quando Deus o chama, quando Deus aparece para ele e fala, olha, você precisa voltar. Ele sabia do que Deus estava falando, ele sabia que algo
realmente precisava ser mudado naquele lugar. É claro que ele pensa que não, eu não sou a pessoa certa, mas ele sabia, algo queimava no coração dele, porque ele sabia que algo precisava ser feito. Deus permitiu, na verdade, que Moisés passasse, nascesse naquele lugar, morasse no palácio, visse a injustiça, para preparar o coração dele, para que um dia Deus o chamasse para cumprir aquilo que ele tinha preparado para a vida dele. E muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes a gente reclama, muitas vezes quando a gente passa por situações e circunstâncias nas nossas vidas, a gente pensa, eu não queria passar por isso, eu não gosto de estar neste lugar. Queridos, entenda uma coisa, são os processos muitas vezes de Deus nas nossas vidas. Aquilo que Deus faz é bom, aquilo que Deus faz sempre é bom. Deus permite algumas coisas porque Ele está nos preparando. Deus permite que você viva, ou que você já tenha passado por algumas coisas, e quem sabe Ele não vai usar aquilo que você passou para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Quem sabe a tua história não vai ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Quem sabe não era necessário você ter passado, você ter chorado, você ter enfrentado algumas coisas para que você pudesse viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Mas muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus nas nossas vidas. Deus diz algo para Moisés interessante: volta, pode voltar no lugar que você não deveria ter saído. E aqui é um grande problema, e uma palavra para mim e para você, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, como Moisés, demos uma deslizada, fizemos alguma coisa, fugimos, por medo, por inúmeros motivos. E o encontro, o momento mais poderoso até então na vida de Moisés, o encontro mais poderoso que Moisés teve com Deus até então na vida dele, foi nesse momento, depois de ele ter fugido, que foi quando Deus apareceu lá na sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia. Experiência mais profunda que Moisés tem, desde o seu nascimento ali, Deus falando com ele: olha, eu quero que você volte, eu quero que você vá lá, você vai ser boca, eu quero usar a tua vida. Mas muitas vezes nós pensamos justamente o contrário. Passamos por muito, vivemos muito, fugimos. Não, se tinha algo bom de Deus, se tinha algo sobrenatural de Deus, não seria agora que iria acontecer na minha vida. Quem sabe este não seja o momento que você vai viver a maior manifestação do Senhor na tua vida. Quem sabe o maior encontro, quem sabe uma voz que você nunca ouviu, quem sabe algo que Deus vai colocar no seu coração que talvez você nunca tinha sentido antes, quem sabe? Com Moisés foi assim, depois de estar desacreditado, depois de estar muito tempo longe, distante, pensando, eu vou ficar aqui tendo a minha vidinha aqui para o resto da vida, de repente Deus aparece e diz assim: você vai voltar e você vai cumprir um propósito. Na verdade você nasceu, na verdade você passou por aquele lugar, na verdade você passou por tudo que você passou para um tempo como este. Na verdade agora começa a minha história na tua vida. Na verdade agora começa a se cumprir aquilo que eu sonhei para você. Moisés talvez estava pensando: não, agora daqui para frente é só esperar a morte, daqui para frente é só esperar os meus últimos dias, daqui para frente não tenho mais sonhos, daqui para frente agora não tem mais nada de bom para acontecer na minha vida. Mas Deus aparece e diz assim: não, na verdade você precisa entender, Moisés, que agora está começando. Foi só um treinamento, foi só um
preparo, para aquilo que eu tinha preparado para a tua vida. Quem sabe você não está sentado neste lugar pensando que agora eu só vou viver a minha vida, agora eu só vou completar a minha carreira aqui, e agora eu só vou continuar vivendo a vidinha que eu estou vivendo. Mas quem sabe, na verdade, tudo que você tenha vivido até aqui, todas as frustrações, todos os problemas, todo o choro, toda a tribulação, talvez frustrações, talvez um casamento que não deu certo, tantas coisas que você enfrentou, e talvez você senta aqui, você olha para trás e você pensa, não, agora eu vou só esperar os meus dias viver nessa terra aqui, só, agora não tem mais jeito. Mas quem sabe este seja o momento que Deus está olhando para você e está dizendo, olha, mal sabe você que é só o começo, mal sabe você que na verdade eu estava só preparando você, mal sabe que eu estava apenas moldando o teu coração, estava te preparando para algo muito maior. Agora na verdade que é tempo de voltar. Antes você estava lá como neto, como filho, agora você vai voltar como libertador. Antes você estava lá como alguém que nasceu naquele lugar e não estava lá com um propósito, agora você vai voltar como alguém que vai ser a boca de Deus naquele lugar, que o Eu Sou mandou você ir naquele lugar. Quem sabe você não está neste lugar pensando, eu acho que essa vida é para mim. Quem sabe Deus não está te dizendo nessa noite, não filho, não filha, na verdade está só começando aquilo que eu tenho preparado para você. A gente tem não sei se é tendência, eu acho que é o diabo que fala na cabeça. A gente acredita que o erro mata aquilo que Deus depositou em nós. O erro mata aquilo que Deus queria que nós gerássemos. Moisés errou, fugiu, pensou, vou ficar lá, no meio do nada, cuidando de ovelha, criando a minha família. Tudo bem, mas no fundo do seu coração talvez faltava algo. Eu nasci para algo maior, tem um propósito na minha vida, mas eu matei, eu fiz coisas erradas. E muitas vezes o diabo vai tentar nos dizer que o erro matou aquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Aí se a gente for falar disso aqui, a gente pode, a Bíblia de capa a capa, graças a Deus, a gente vai ver que homens, mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor, erraram, falharam de novo. E Deus deu uma chance, Deus deu duas chances, Deus deu mais chances, Deus confiou mais uma vez, Deus fez de novo. Pedro negou Jesus, Pedro virou as costas para Jesus. E quando Jesus, depois de ter morrido naquela cruz, vai se encontrar com Pedro lá na praia, Pedro está tremendo de medo, olhando, pensando, eu traí esse cara, o que ele vai falar para mim? Jesus olha para ele, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. 3 vezes Jesus faz a pergunta e fala a mesma coisa. Jesus estava dizendo justamente isso. O teu erro não matou aquilo que eu te chamei, aquilo que eu depositei dentro de você. O diabo talvez estava tentando dizer para Pedro, vai agora pescar, vai agora fazer aquilo que você fazia antes. Agora aquilo que Deus tinha para a tua vida já não existe mais. E talvez você chegou neste lugar nessa noite, e talvez por causa de erros, talvez por causa de falhas, talvez por causa do teu passado, talvez por causa da tua história, você pensa que, Gui, eu tinha um sonho de Deus na minha vida, Gui, eu sinto que Deus tinha algo especial para mim, Gui, eu sinto que eu nasci com um propósito mesmo, mas, sempre tem um mas, Gui, sabe o que é? Eu fiz escolhas erradas, mas, Gui, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, Gui, mas eu me casei errado, Gui, mas eu tive filho na hora errada,
Gui, mas isso, mais aquilo, e a gente arruma desculpas, e muitas vezes o diabo tenta nos convencer de que os nossos erros podem matar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é a única pessoa que pode matar aquilo que Deus colocou dentro de nós? Eu e você. Se você disser não, se você disser, eu não quero viver aquilo que Deus tem para minha vida, aí então você não vai viver. Agora, independente de todos os teus erros, independente de como você chegou neste lugar, se você tomar a decisão e disser não, independente de como eu estou aqui, eu quero viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, sabe, independente dos meus erros, eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Moisés matou, Moisés fugiu, mas Moisés voltou e foi o grande libertador. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas depois é muito maior do que a gente poderia imaginar. Então continue, não desista, não pare no meio do caminho. Se você chegou até aqui, não, só você sabe que não era para você ter chegado até aqui. Tantas coisas aconteceram no meio do caminho, que tentaram te impedir de chegar até aqui. Só você sabe, Deus. Tantas coisas tentaram te atrapalhar. Quantas vezes o diabo já tentou roubar a tua vida e te matar? Quantas vezes o diabo já tentou te deixar oprimido e oprimida, depressivo, depressiva, trancado num quarto com pensamentos de morte, de suicídio, e sem esperança, dizendo a melhor decisão que você pode tomar é tirar a sua própria vida. E muitos não sabem nem como chegaram até aqui. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer que é só o começo. É só o começo. É só o começo. Independente de tudo o que você viveu, independente de todo o caminho, todas as lutas, todas as batalhas, todo sofrimento, toda dor, foi apenas para te preparar para você viver o melhor de Deus nessa terra. Nessa noite, eu creio que assim como Deus se encontrou ali com Moisés e falou, volta, que agora você vai viver o sobrenatural. Eu creio que Deus vai se encontrar, ou está se encontrando com algumas pessoas também que estão tomando decisões, dizendo, Deus, é um novo tempo na minha vida. Vai ser um novo tempo a partir de hoje na minha vida. Eu decido voltar, eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu decido retornar, eu decido fazer da escolha certa, eu decido seguir o Senhor, independente de como eu cheguei aqui, eu decido viver uma vida nova no Senhor. E pode ter certeza que se você tomar essa decisão, se você fizer esta escolha, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, fica de pé no seu lugar.